Fica bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Meu nome é Lúcio Aleixo Filho, sou sócio proprietário aqui do Estúdio 767, segue a gente aí no @767estúdio, a casa desse podcast. E aqui nesse podcast, galera, a gente traz a barriga no balcão mesmo, a gente fala de casos reais, de diversos tipos de segmentos que a gente aborda aí, não só de franquia, mas de uma forma geral. Já trouxemos aí CEO de mineradora, salão de beleza, o que você imaginar, consultoria. Então, se você tiver alguma valia no que você está vendo aqui, dá um like aí pra gente, segue a gente no @o podcast lá no Instagram, também o podcast oficial no YouTube. E obrigado aí, dê dicas aí, quem que a gente pode trazer, perguntas e tudo mais, que a gente vai ser muito feliz aqui em responder. Tem mais uma vez aqui do meu lado, tô sozinho aqui com Lucien Newton. Isso, deixa o Leren aparecer aí. Eu sou Lucien, sou vice-presidente de consultoria do Ecossistema 300 Franchising, o maior do mundo. Maior do mundo, ó. Maior ecossistema de franquias privado. Mas o sócio de muitas empresas, já vivendo aí, apoiando empreendedorismo e empreendedores há muitos anos. E o mais legal aqui é que a gente tenta trazer para o podcast um pouco da nossa opinião. Então, o que o Lúcio disse é muito importante. Comenta, indica para alguém, porque do nosso papo aqui podem sair dicas valiosas para alguém, para algum conhecido ou para você mesmo. A gente está tendo a honra de não ter presente hoje o nosso terceiro co-host, porque somos 3 aqui no podcast, que é o Lúcio, eu e o Antônio Bortoleto, do Clube de Permuta, diretor também da Regional de Minas, da Associação Brasileira de Franchising, da ABF. Então, é muito bom fazer o podcast sem o Antônio, né? A gente tem a honra de ficar sem ele. Né? Não tem briga, não tem ninguém para falar besteira, não tem ninguém para eu discordar. Então, Antônio, obrigado. Sempre bom a sua ausência. Tô brincando, é uma pena, tá? No próximo estará aqui conosco. Até porque hoje a gente tem um tema sensacional, super relevante na sociedade. Relevante demais. E eu acho que para o mundo dos negócios, esse tema é assim, acho que em pouco tempo vai decidir quem fica e quem sai do tabuleiro. Sim, com certeza. Eu vou ter um prazer de receber aqui meu grande amigo, Fernando Assunção. Fernando é médico, né? Mas além de médico, é um empresário de sucesso que desenvolveu um negócio super legal, que ele vai falar um pouco mais sobre isso. E além disso, é triatleta também, um atleta aí da maior qualidade. Algo me diz que ele é disciplinado. Algo me diz. Com certeza. E será que essa disciplina, se for para os negócios, dá certo, Luciano? Eu soltei hoje um corte de um episódio do nosso podcast aqui. Fala isso, na minha opinião, talvez um dos maiores fatores de sucesso para o empreendedorismo é disciplina. Não tem dúvida, não tem jeito de dar certo no mundo dos negócios sem disciplina. Isso aí, Fernando, obrigado, sócio proprietário da Mais 60 Saúde. Não é? Fala um pouquinho de você, da empresa. Eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fala os 3 de uma vez. Eu falo assim, esse podcast, ele... Tem uns doidos aí que assistem madrugada, que a gente vê as estatísticas lá e tem lá certinho. Às vezes o cara acorda 5 horas da manhã para fazer os doidos que vão fazer... andar 150, 180 km de bicicleta, nadar essas loucuras aí. E aí o cara tá escutando, né? Então... meu nome é Fernando Assunção, sou médico, empreendedor. Nefrologista, não é isso? Clínico e nefrologista. Eu faço questão de falar que eu sou clínico, porque eu cuido do paciente como um todo. E empreendi na área da saúde, né? E eu gosto muito de gestão, a vida inteira eu estudei, fiz MBA. E
estudei tanto a administração clássica quanto o empreendedorismo, né? Mas me apaixonei mais pelo empreendedorismo e já estou lá com a Mais 60 Saúde, já vai fazer 11 anos, muito feliz com o que a gente montou lá, eu vou contar um pouquinho para vocês e fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Isso aí, conta um pouquinho. O que é a Mais 60 Saúde? Assim, o nome é pouco sugestivo, né? Já liga, Mais 60 Saúde. Mas me conta o que é e depois um pouco de como que chegou nesse negócio. A Mais 60 a gente atende o idoso de uma maneira integral. A gente assume o cuidado dele por inteiro e temos médicos, clínicos, geriatras, alguns médicos de algumas especialidades, desde que esse médico ele tem um mindset de cuidar do paciente por inteiro. Cuidar. O que é cuidar por inteiro? Assim, porque você falou isso aí na sua fala e eu fiquei pensando assim, por que a relevância do por inteiro? A medicina atualmente ela é fragmentada. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode precisar de mais de uma especialidade médica. Só que os médicos estão em locais diferentes, têm conhecimentos diferentes e muitas vezes não se comunicam um com o outro. Então, às vezes, o paciente ele tem hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, ele pode ter doença renal crônica, ele pode estar com uma dor lombar, e aí ele pensa, o que eu faço? Será que eu vou ter que ir em 5 médicos diferentes? Outra coisa que acontece com o paciente que está envelhecendo é que a doença principal dele não é o mais importante. Existe um termo que é utilizado na geriatria que é a funcionalidade, que resumindo isso de uma maneira para todo mundo entender, é como o paciente funciona. Então, tem alguns questionários, assim, o nível mais básico, consegue tomar banho sozinho, se vestir sozinho, arrumar a casa, tem vida social, e aí vai sofisticando, consegue tirar dinheiro no banco, fazer ligações telefônicas, trabalha, tem negócios. Você classificar o paciente dessa maneira é muito mais importante do que a doença que ele tem. Então, quando ele vai na Mais 60, por exemplo, eu vou cuidar de todos os problemas de saúde que esse paciente tem em um lugar só. Eventualmente, uma coisa ou outra eu não vou ter lá. Por exemplo, ele precisa fazer uma pequena cirurgia, ele precisa fazer alguma coisa que é muito especializado, né? Vai operar o joelho, vai operar uma hérnia, aí eu não tenho lá, mas eu faço a gestão da saúde dele, inclusive indico onde ele deve ir, para que a saúde dele fique mais bem cuidada possível e que evite também procedimentos desnecessários. Como se você tivesse um check-up, né? Depois eu faço check-up anualmente e tal, e você tem ali, eu sinto que fica solta as minhas informações, porque o cara tá na minha pastinha, se eu mudei de tal, eu tô indo no médico, eu tenho que levar todos os exames e tal, fica muito solto. Pelo que eu estou entendendo, quando você vê essa integração de tudo, você tem ali um raio-x geral do paciente. É melhor do que um check-up. Porque um check-up, isso tornou hoje em dia até uma forma comercial de vender saúde. Porque eles vão fazer no check-up, às vezes, exames que você não precisa. E às vezes não vão conversar direito com você. Eu fiz um exame, espirometria, sei lá como é que é, quando você tem que ficar soprando o negócio, eu falei, cara, assim, não vi sentido nenhum no negócio, né? Pelo menos eu não vi, mas deve ter algum sentido, mas vai saber. Não, o sentido pode ser... Mas com 44 anos tem que ficar vendo se eu tenho força para soprar, o negócio tem que medir a força do pulmão, né? Para eu pedir espirometria para um paciente, eu como médico, eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica que eu consegui na anamnese ou no exame físico. Ou seja, eu tenho uma probabilidade, por exemplo, de você ter asma. Aí eu vou pedir espirometria. Ou se você fumou a vida inteira. Foi isso.
Então foi por isso. É porque lá alguém me perguntou se fumei e tal. Já fumei, mas um cigarrinho. Não, aí teria indicação. Tá vendo? Mas você tá falando que o seu... O seu é mais completo. Você vê o paciente de uma forma mais holística, talvez, o termo, ou não de uma forma de um todo, assim? É porque, para você fazer diferença na vida do paciente, não adianta você ver ele uma vez. Óbvio que por trás da palavra check-up pode ter. Eu tô criticando o check-up que tem por aí. O comercial, né? É o comercial. Mas o check-up pode ser um termo que eu uso para o paciente entender. Mas para que eu possa conhecê-lo integralmente, ele tem que ir na consulta várias vezes. Principalmente o paciente idoso, eu não vou esperar ele adoecer para ir me procurar. Ele tem que fazer visitas ao consultório de maneiras rotineiras. Obviamente, se ele precisar mais, ele vai mais vezes. Mas mesmo se ele não tiver nenhuma doença grave ou se as doenças dele estiverem controladas, ele deve ir para a gente checar a vacina, ver massa muscular, ver se a dieta está adequada, ver se aconteceu algum evento que às vezes ele acha que é normal. Por exemplo, é muito comum nos idosos eles caírem. E não é normal cair. Mas às vezes a pessoa acha que é normal. A gente teve um presidente aí que caiu esses dias. Pois é, e demorou a procurar ajuda médica e foi operado muito tempo depois. Exato. Podia ter morrido, inclusive. E isso esse tipo de acidente acontece por aí todos os dias. Então, assim, já é uma informação relevante. Não, é legal porque ele deu entrevista, e independente de política, tá? Odeio falar política, eu já disse isso. Mas eu achei interessante que ele, dando a entrevista, ele fala que ele sentou errado, que é como se fosse normal sentar num banquinho e cair no chão, porque ele sentou errado. Não é normal, a gente não... Entendeu? Ele obviamente, ele tentou dar uma conotação de que tá tudo bem, que estava saudável, foi só um tombinho bobo, que eu sentei no lugar errado. Não acontece isso. A gente não tem tombinho bobo de rachar a cabeça no chão porque você sentou no lugar errado. Que eu acho que está linkado com o que você disse, que não é normal cair, né? A gente não é feito para cair. Exato. E tem uma série de outras coisas. Por exemplo, muitas vezes nós não percebemos que estamos adoecendo. Então, podemos ter alguns sintomas de ansiedade, de depressão. A queda pode ser um sinal de alerta, né? Que eu tenho que investigar como é que está a alimentação, como é que está a massa muscular, como é que está as rotinas, se está fazendo esporte. Então, por isso que o termo check-up pontual não é bom. É um cuidado continuado, é um cuidado ao longo da vida. Eu sinto que o check-up, agora eu captando bem o que você fala, porque check-up é comercial, o termo check-up é para vender. Eu falo que eu faço check-up e tal, não tem que fazer check-up, você tem que fazer acompanhamento. Você tem que ser rotineiro, né? Depois dos 40 você tem que fazer. Cara, você tem que fazer, mas você tem que ter um acompanhamento de rotina e tal. Não é porque... Não é um pacote que você compra, não é só ver exame e ver se está tudo certo. Eu, durante grande parte da minha vida, eu fiz esporte. Desde que eu me lembre que eu existo, eu fiz algum tipo de esporte. Igual a gente começou falando aqui. Existem alguns estudos mostrando que os médicos que praticam esporte, os pacientes dele também praticam mais esporte do que a média da população geral. Mas qual que é a relação de uma coisa com a outra? Porque eu estou enviesado a recomendar o esporte, e eu sei como é difícil fazer esporte. Como é difícil começar a academia na segunda-feira. Então, as pessoas que dominam esse conhecimento de como fazer esporte, e sabe o tanto que é difícil, e sabe as técnicas, como começa, como mantém, como se motiva, eu consigo explicar isso para o meu paciente, e acaba que com o tempo de tanto falar, porque isso é um outro desafio da clínica, né, da medicina, não quer dizer que tudo que eu fale com o meu paciente que ele vai fazer amanhã. Eu tenho que criar um vínculo, um relacionamento de longo prazo para ele confiar no que eu estou falando. Confiança você não conquista numa consulta. Pode até ter muito boa empatia, muito boa conexão, mas confiança de verdade é tempo. Agora, eu queria... Será que a gente pode começar com as polêmicas já ou não?
Vamos começar com a voadora no peito? Né? Qual que é? Por que a Mais 60 não é franquia? Não, esse eu vou deixar daqui a pouco. Tá certo. Eu vou começar a gente instigar um pouquinho aqui, que eu acho que isso é um tema muito pertinente hoje em dia na sociedade, né? O tratamento do idoso, principalmente que com o advento da tecnologia, a gente tem a tendência a viver mais, né? Mas para começar, Fernando, 60 a mais, você já está no seu nome. A partir de 60 anos, já pode ser considerado uma pessoa idosa ou não? E como é que a gente faz essa relação em quem é idoso e quem que não é? Porque isso é uma convenção que vem do passado aí, talvez, até com Previdência, ou anos atrás, que se considerava com uma pessoa idosa que tem uma expectativa de vida ali, talvez de 80 anos, talvez, né? Hoje tem uns amigos que tem 40 e poucos que já são idosos. Já são idosos, né? Na cabeça ele já é idoso. Mas como é que a gente começa a discutir esse tema aí para a gente definir isso? Realmente, uma pessoa com 60 anos hoje, a gente chama ela de idoso por causa dessas convenções da nossa sociedade, seja da Previdência, seja... a gente vai no banco, hoje ninguém mais vai no banco, né? Mas tem a fila preferencial, né? E daqui a pouco a fila preferencial está maior do que a outra fila, né? Porque a nossa população está envelhecendo. E envelhecendo, tem coisas boas e coisas que a gente precisa melhorar. Quais são as coisas boas, né? Hoje temos avanço da medicina, temos tratamento para várias doenças que não tinha no passado. Hoje tem uma academia em toda esquina. Hoje tem muito mais pessoas fazendo atividade física, tendo acesso a conhecimento. É fato isso que hoje tem mais pessoas fazendo atividade física? Não, com certeza. Em proporção, digo, da população? Eu lembro, assim, quando eu comecei a fazer esporte, vamos supor, eu sou do interior, sou de Pompéu, interior de Minas. Terra boa. E eu sempre gostei de esporte, mas eu ia fazer esporte, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, esse cara não trabalha, não? Até porque se você for tá correr em Pompéu, no meio da rua, se fizer 10 quilômetros em Pompéu, você deu duas voltas na cidade. 20 anos atrás, você em qualquer cidade de 100 mil habitantes ou menos, não tinha academia, não. Você passa 10 vezes na rua central lá. Pompéu não tinha academia. Hoje Pompéu tem... 20 anos atrás, talvez menos. Hoje já tem várias academias, tem concorrência, inclusive. Eu tô falando de uma cidade pequena de 30 mil habitantes. Tem corrida de rua. Olha o boom da corrida de rua, né? Que virou um novo negócio, né? Nunca tiveram tantos corredores. Eu vi aí reportagem mostrando que foi o esporte que mais cresceu nesse ano. Então, está disseminado. Deve ter até quadra de beach tênis. Deve ter. Com certeza. Eu não sei se lá tem. Eu tenho que... com certeza. Deve ter. Deve ter, porque... Esse daí virou... Mas assim, e a medicina... a medicina sempre nos ensinou na faculdade e no dia a dia que você tem que criar vínculo com o paciente, que você tem que criar uma relação de confiança. Só que existe também outros, vamos pensar assim, conflitos de interesse, né? Existem medicamentos, os mais variados, existe barato, existe caro, existe procedimentos que... porque um dos problemas, né, que tem a ver por que a Mais 60 existe é o seguinte, a medicina atual, a maior parte dela é fee for service. Então, o paciente ele vai no médico, ele paga uma consulta. E os que têm plano de saúde, o plano de saúde paga o médico. Se o médico atende num dia 10 consultas, ele vai ganhar 10 vezes aquele ticket. Agora, se nesse período ele atende 20, ele vai ganhar 20 vezes aquele ticket. Então, ele tem um incentivo, vamos dizer assim, perverso, de atender mais consultas para aumentar o faturamento. Principalmente num cenário de planos de saúde, onde o preço que o médico recebe numa consulta do plano de saúde é muito diferente de uma consulta particular. Isso todos nós sabemos disso, porque todo mundo já olhou o preço de uma consulta particular.
Mas não necessariamente o cuidado que ele tem que dar para o paciente tem que ser diferente. O paciente é o mesmo, a doença é a mesma. Teoricamente nem deve poder se diferenciar, né? Eticamente, o cuidado tem que ser o mesmo. Só que, como a medicina é fragmentada e eu sou um especialista, por exemplo, eu tenho minha especialidade, sou nefrologista. Então, imagina um paciente me procure, eu estou com cálculo renal. Eu posso simplesmente fazer o protocolo para cálculo renal, dar os exames e não olho mais nada. Só que eu, Fernando, na minha formação, onde eu estudei, o jeito que eu fui, as pessoas com quem eu convivi, o serviço que eu presto é um cuidado completo. Então, eu vou conversando com o paciente e vou percebendo o que está acontecendo na vida dele. E eu vou puxando o assunto de acordo com aquilo que eu acho que ele precisa mais resolver naquele momento. Óbvio que ele tem um desejo de alguma coisa que ele quer resolver, mas eu posso perceber coisas que ele talvez não deu tanta atenção e eu posso dar a opção se ele quer tratar ou não. E eu particularmente, eu consigo tratar. Pode ter colegas que têm uma especialização tão grande que eles, às vezes, não conseguem tratar a outra especialidade porque eles optaram por estudar mais profundamente só aquela especialidade. Assunto, Não estou falando que está errado, mas é um fenômeno que está acontecendo na medicina. É uma característica da medicina, né? Eu acho que a medicina, ela tem um conceito de especialização intensa, né? Assim, muito cara vira mestre em apertar o parafuso X. Tem uma característica já, acho que desde que eu vejo a área médica, eu vejo que você tem do geral ao hiperespecialista. Para o jovem, pode ser até que tenha algum sentido isso. Ou para especialidades como assim, um cirurgião geral, que vai operar uma hérnia, um oncologista que ele está especializado em câncer de próstata ou câncer de pâncreas. É um assunto específico. Agora, um paciente que vai envelhecendo, que muitas vezes tem várias doenças, por o simples fato de envelhecer, tem doenças que são mais comuns no idoso. O diabetes, a hipertensão, a obesidade, o hipotiroidismo. Se o paciente tiver que ir em vários médicos especialistas para tratar esse tanto de doença, vai ser uma jornada longa, cara e não tão eficiente quanto um geriatra ou um clínico que está atendendo aquele paciente. E trabalhosa, e ele acaba não indo, né? Sim. Ele acaba não fazendo, que o que eu percebo é isso, porque você tem que se deslocar, né? Você está numa idade que você está com menos energia, está mais cansado, o corpo funciona em outro ritmo. Às vezes depende de uma pessoa. Você depende de pessoas e tal, e aí você tem que fazer essa via sacra médica, é trabalhoso. Aí o que tem de acontecer? Não vai. Mas o que eu queria, a pergunta que eu fiz, eu quero até fazer eu falei polêmica, porque eu não cheguei na parte polêmica ainda, né? A gente definiu o que é o idoso. E você fala que eu que faço pergunta longa. Até agora você não fez a pergunta? Não, nem fiz, porque vocês começaram a falar e já desviaram totalmente aí. Mas o que é? Definir o que é. Eu tô falando porque ele fala que eu... O que é o cara idoso? O cara idoso, beleza, 60 anos ou mais, ou o que for, tá, beleza. Só que aí, eu chego num viés, igual você chega no governo, a pessoa aposenta com 65 anos. O cara hoje, a expectativa de vida, se não me engano, no Brasil, 76 anos, certo? Então, em breve, essa expectativa de vida vai chegar a 110, 120 anos. Então, os 60 anos a pessoa ficar idosa representa metade da vida dela. Certo? E ela vai ter, eu quero levar essa pergunta para alguns viés, aí o viés econômico, o viés social, o viés psicológico da pessoa, que você tratar a pessoa de 60 anos de idade até 110, 120, alguém vai pagar a conta. E eu não sei, muitas vezes alguém tem dinheiro, mas muitas vezes quem vai pagar a conta é o governo. Mas vamos pensar assim. Tá, vamos começar aí, vamos começar a discutir sobre isso, que eu acho interessante a gente chegar nesse lado. Então, e o tamanho do mercado que você tá. Essas regras, que seja da aposentadoria, da previdência, foram criadas no passado. Então... E é modificada agora.
Sim, e de uma maneira... ruim até. Não ideal para a velocidade assim, que está crescendo a população idosa. Então, a tendência é o idoso ser, daqui a pouco... Nos Estados Unidos já é acima de 65, mas a tendência é ser acima de 70. Por quê? Eu, por exemplo, se eu tiver saúde suficiente, eu não me imagino parando de trabalhar com 65 anos. Eu vou trabalhar até quando eu puder. Ah, mas é porque você é médico e médico trabalha, tem o consultório, trabalha por conta própria. Não, mas eu como pessoa, eu também sou empreendedor, eu não imagino eu me aposentando para ficar à toa, para curtir a vida. Isso não passa pela minha cabeça. Sim. Agora, claro, se eu estiver doente, se acontecer alguma coisa comigo, pode ser que eu não consiga trabalhar. Sim. Aí seria minha limitação. Mas, então, essas regras que eu falo que a paciente é idoso ou não, são convenções sociais que não necessariamente é a realidade. Teve o campeonato mundial de Ironman, né, que a gente estava conversando aqui antes, no último domingo, e tem atletas com mais de 80 anos que completaram o meio Ironman. Então, a idade por si só é um péssimo marcador de envelhecimento. Certo. Ótimo, aí a gente tem a idade. De uma forma geral. Aí a gente pega a sociedade onde que a pessoa está vivendo mais. Mas passou ali, eu consigo sair de 80 anos para viver para 110, por exemplo. Só que ela tem certos problemas que viver de 80 até 110 é uma sobrevida, talvez, em relação aos modelos de hoje, mas é uma sobrevida que tem uma qualidade, talvez. Aí que entra, por exemplo, a importância de uma empresa igual a sua, para a pessoa estar ali vivendo com qualidade ou não, ou tem um envolvimento de uma família ou não, que agora, normalmente, o máximo que você vê é um bisavô. Em breve você vai ver muito mais comum, tetravô, tataravô e tudo mais, e tá ali. E tem que ter uma cadeia por baixo, por trás dele, para dar suporte à vida desse cara, não só financeira, mas assim, de uma sociológica, de uma forma social também, não? Então, fazendo a divisão que eu fiz anteriormente, se a pessoa está... pode ter um idoso saudável ou com uma doença leve que não impacta a vida dele e que pode continuar trabalhando, tendo atividade social, e pode ter um idoso doente, que pode ter uma demência de Alzheimer, pode ter um problema, ter tido um AVC ou ter tido algum problema que ele depende de outras pessoas. Uhum. Tem vários problemas que são comuns à medida que os pacientes vão envelhecendo. A gente chama os gigantes da geriatria. Então, por exemplo, quedas. São comuns quedas em idosos, igual a gente estava comentando. Não quer dizer que o fato de ser comum que é normal. Não, é normal. Comum estatisticamente falando. Mas uma queda é um motivo para você procurar um médico. Por que será que eu caí? Será que é o motivo que eu estou achando que eu caí? Porque nós temos uma tendência a arrumar uma explicação para aquilo que acontece com a gente. Não necessariamente é uma explicação científica. Tem os problemas de memória, né? Que o Alzheimer é o mais comum, mas o paciente pode ter uma ansiedade, uma depressão. Tem os problemas relacionados às incontinências, né? Incontinência urinária, incontinência fecal. Os pacientes têm vergonha de falar para o profissional de saúde, então você tem que fazer essa busca ativa. Então, se um profissional ele não tem experiência em aquela lida puxar com idoso, informação, né? E tem que criar um vínculo para ele te falar a verdade, porque não necessariamente ele quer falar naquele momento, ele não te conhece, primeira vez que ele te viu. Então, e quando você resolve esses grandes problemas, esses grandes gigantes, existem outros. Eu estou falando... De uma forma geral. De uma forma geral. Aquelas coisas... Porque eu estou falando aqui já de análise de dados, né? Que daqui a pouco eu vou falar que na Mais 60, além da clínica, dos profissionais, da equipe multidisciplinar, nós temos um software proprietário onde a gente tem dados da saúde do paciente e a gente usa esses dados para dar o melhor cuidado possível
para os pacientes. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Então talvez o segredo, né? Não um segredo, uma característica do sucesso do negócio da Mais 60. É Mais 60 Saúde, né? Esteja na análise de dados. Sim, porque é o fator chave do diferencial do negócio. Não tem, hoje nós estamos com 12 mil pacientes inscritos no programa, já passaram por nós mais de 20 mil, porque os pacientes saem, infelizmente, ou porque morrem, ou porque tem alguns critérios. Porque o nosso principal cliente, óbvio que eu posso vender para uma pessoa física, mas o meu principal cliente hoje são os planos de saúde. Então, o plano de saúde ele tem algumas regras para que eu possa atender o paciente. Mas então a gente atende pacientes que têm muitos problemas de saúde e que eles têm mais dificuldade ainda de procurar essa ajuda no sistema de saúde. Um paciente que está muito saudável, ele precisa de um cuidado parecido, mas não tão intenso igual aquele que a gente faz. Então, esse cuidado, a gente chama de plano de cuidado, ele tem que ser adaptado para o indivíduo. Então, às vezes eu posso ter alguém com 60 anos que faz musculação, corre 3 vezes na semana e eu vou ajustar ali a dieta dele, se ele pode comer proteína ou não, quantos por cento de carboidrato na dieta, se aquele exercício está adequado para ele. Às vezes ele quer correr uma maratona, será que pode? Esse é um extremo. Agora, eu tenho aquele paciente que tem doença de Alzheimer, ele não consegue sair de casa sozinho, precisa do filho, senão ele se perde na cidade e está diabético. Então... Vamos por partes. Você está falando da Mais 60 e a gente está entrando nessa área de tecnologias. Explica um pouquinho mais o que é isso, o que vocês estão fazendo. E até é um lance muito startup, né? Sim. É o seguinte, como eu falei anteriormente, o sistema de saúde é fee for service e ele não valoriza muito a qualidade, e sim a quantidade. Então, é aquela história que eu falei. No mesmo período, se o médico atender 20 consultas, ele ganha 20 vezes o valor da consulta. O que eu comecei a fazer? Eu trabalho com um conceito que veio quem criou o conceito inicialmente foi um professor de Harvard, da Escola de Negócios, é Michael Porter, que vocês provavelmente... Sim, famoso. É famoso, né? Que ele escreveu um livro em 2006, que a tradução para o português é Repensando a Saúde. Eu agora esqueci o nome em inglês, mas é só Michael Porter, Repensando a Saúde, que ele fala da medicina baseada em valor. Ele faz uma analogia da medicina com outras áreas de negócio e falou que fala, né, e descreve, mostra os dados, que a medicina não é guiada por desfecho, pelo resultado. Então, agora voltando no exemplo do número de consultas, eu paro de pagar o médico pelo número de consulta e começo a pagar ele pelo desfecho que ele traz para o paciente. Então, tem que ser um desfecho bom. E o que seria um desfecho ruim? Internar de maneira desnecessária. Então, se eu pego imagina que por exemplo, estou cuidando de 200 pacientes na minha carteira de pacientes. Aí eu consigo calcular a taxa de internação mensal desses 200 pacientes no hospital. Se eu tenho uma taxa boa, pode ter mês que nenhum paciente meu interna, outro mês um paciente interna, 2 pacientes internos, e nós vamos comparar essa taxa com os outros profissionais de saúde e com o mercado. Então, isso é que o seu software está fazendo. Aí eu tenho isso tudo mapeado no software,
e eu tenho um indicador e eu consigo mentorar o profissional de saúde para saber se aquelas internações dos pacientes dele poderiam ser evitadas e o que ele pode fazer para isso não acontecer de novo. E então eu consigo controlar tudo. Eu tenho os dados do paciente, quais doenças que ele tem, quantas vezes ele foi na clínica, se ele foi no fisioterapeuta, se ele foi no psicólogo. Eu consigo cruzar se ele foi no pronto-socorro, se ele caiu, se ele vacinou, se ele teve pneumonia, se ele teve uma infecção urinária. Eu analiso esses dados de forma dinâmica o tempo todo para achar padrões e aí eu construo planos de tratamento, planos de cuidado para evitar esses desfechos ruins. E eu tenho tudo isso no software. Mas isso é para mais 60 ou isso é um projeto externo para você vender? E como que você... Hoje a Mais 60 presta esse serviço. Como eu desenvolvi o software, e tem lá meu sócio de tecnologia, né? Então eu tenho pessoas que estão focadas na tecnologia o tempo todo, eu posso vender o software separado, ou para um plano de saúde, ou para outros médicos que queiram empreender, ou para clínicas. Mas esse tipo de análise de dados é um conceito novo, apesar de eu ter falado que o livro é de 2006, mas ele não é um conceito que está disseminado na área da saúde, difundido na área de saúde, igual eu estou explicando para vocês. Pode parecer óbvio quando a gente fala assim, mas não é o que acontece por aí. Por quê? Quem define a forma de pagamento, ou se vai pagar por valor, ou se vai pagar por fee for service, é o dono do dinheiro. Tem até uma frase do... Eu escutei isso, tem aquele filósofo, Clóvis de Barros Filho. Sim. Eu adoro assistir as palestras dele. Também. Uma vez eu assisti a palestra dele na Unimed e ele estava falando sobre saúde. Tem isso no YouTube, só botar professor Clóvis de Barros Filho, saúde. E aí ele fala que o Demócrito, que é um pré-socrático, ele já escrevia isso na época, que quem define o que é saúde e o que é doença são os donos do poder. Então, por exemplo, muitas vezes na medicina, por exemplo, quando eu estava na faculdade, para você fazer um diagnóstico de diabetes, ou suspeitar que o paciente poderia ter diabetes com a glicemia, não é fazer o diagnóstico, dar um passo a mais para investigar se ele é diabético. A glicemia de jejum teria que ser 126. Hoje é 100. Então, eu tenho muito mais pessoas agora procurando diabetes do que eu tinha no passado. Qual o percentual disso? Que é 100% real? E qual o percentual disso que pode ser uma manipulação da indústria farmacêutica, por exemplo, sendo polêmico, né? Sim, com certeza. Para faturar mais e tudo mais, você baixou o indexador ali, o KPI, você faturou o triplo. Você muda a referência. É só mudar a referência. É demais. Aí existe um termo que é estudado na medicina, chama overdiagnosis, que é o sobrediagnóstico. Por exemplo, você chega no consultório, eu faço um exame de colesterol, seu colesterol está alto. O colesterol alto por si só não é uma doença, ele é um fator de risco para uma doença cardiovascular. Aí a pessoa já acha que ela está doente. Já começa a tratar. Primeiro eu tenho que tentar mudança de estilo de vida, isso dá trabalho. Tem que conversar várias vezes com o paciente. Não, o cara já acha que está doente, aí já vem uma crise de ansiedade. Sim, aí já vai pro ansiolítico também. Não, aí já tem insônia. Aí já vai para dormir. Aí já vai. É uma escada. Tem um nome disso na medicina, chama cascata iatrogênica. Iatrogenia, que é um dos gigantes da geriatria, que é ou iatrogenia ou polifarmácia, que é o seguinte: é usar medicamentos demais ou ter diagnósticos demais desnecessários que não vai mudar a vida do paciente para melhor, vai mudar para pior. E já vai causar outras coisas de forma... Vai dar efeito colateral, um medicamento vai cruzar com o outro. Ter efeito colateral, uma interação medicamentosa com o outro. Então era melhor eu tirar um que a saúde vai melhorar. Quantas vezes chega um paciente usando 10 medicamentos na clínica e a gente suspende metade e o paciente melhora. Eu tirei o medicamento e ele melhora.
E você só consegue ver isso de uma forma quando você está tratando ele por inteiro, né? Sim, você tem que ter um conhecimento das várias áreas da medicina, de uma maneira generalista, só que isso que eu estou falando para vocês é um padrão que se repete no idoso. Então, como os meus olhos são enviesados para achar problema nessa população, os problemas são óbvios. E o software te mostra isso de maneira Então, quantitativa, talvez. O software me ajuda a ter uma gestão populacional. Por exemplo, com o software, eu posso... Imagina uma cidade no interior que não tem geriatra. Eu posso pegar um clínico, ele pode usar o meu software, e eu posso induzi-lo a tratar o paciente da melhor maneira possível, só seguindo um protocolo básico do software. Eu vou falar aqui quais questionários que ele tem que preencher, quais dados que ele não pode deixar de perguntar. E através daquelas respostas, daqueles dados, eu já acho um padrão e eu já sei, esse paciente tem que vir de 3 em 3 meses. Esse pode vir de 6 em 6 meses. Esse aqui tem que vacinar. Porque a gente fica pensando assim, eu tava pensando, ele tá falando tudo contra o ganhar dinheiro, né? Porque hoje todo mundo quer o cara que vende o remédio, que faz não sei o quê, porque se ele ajusta tão bem e reduz a quantidade de remédio, a quantidade de visita, a quantidade de médico, como é que existe esse negócio? Né? Porque aí deixa de existir o negócio, mas aí não, a pegada tá na tecnologia, o software é o negócio. Quando a gente vai nos congressos de geriatria, é a maior pobreza, não tem patrocínio, porque a gente tira os medicamentos dos pacientes. Pois não. Aí você vai no nutrologia agora que tá na moda, o nutrólogo tá tendo, né? Todo mundo. Luciano, mas você pensa bem. Você tá lá patrocinando. Você tem, e me corrige se eu estiver errado, tá? Mas claro que você tem uma indústria que quer induzir o consumo. A gente conversou com o Guilherme Loss, que é psiquiatra aqui também, com o aumento aí de agora, 20 anos atrás, todo mundo não tinha TDAH, nem existia. O hoje CID, todo mundo né? tem. O código de registro, né? Tem muito mais doenças hoje, então é impossível você ir num consultório médico não sair sem nada. Não sair ileso. Principalmente psiquiatra. Mas eu já sou desse, tô até parando de fazer check-up, nem fiz esse ano. Mas você chega, por exemplo, você vai avançando ao longo do tempo, você quer induzir o consumo. Cara, mas chega uma hora que tem a lei de Law of Diminishing Returns, né? De retornos diminuídos, que fala em português, talvez, que chega uma hora que passa ali que, cara, a galera, ninguém vai conseguir pagar, se é o governo, se é pessoal e tudo mais, você tem tanto remédio para comprar que, cara, aí realmente você vai começar a morrer e você vai deixar de ser um cliente de todo jeito. Né? A cascata que ele disse, e você toma, é tanta coisa e tal. Eu passei por isso recente, fazendo bem com nutrologia, endocrinologista, tanto de suplemento, tanto de coisa. De repente, do nada, tudo vai indo, melhor aqui, mas do nada, até relacionado a rim, tô com a ureia lá na PQP, 3 vezes o limite. O limite. Porra, aí você já vê, o corpo não tem os estudos profundos e tal. Então, aí descobri que a médica estava me dando, até descobri, porque você toma 250 comprimidos por dia, até entender o que estava fazendo. A ureia é um marcador de funcionamento do rim ali, que alguma coisa estava... É a especialidade do nosso. Lembrei disso, porque tava lá, ureia 80, 70, 80. Eu tive que parar com tudo. Falei, cara, não sei o que é isso, mas eu nunca tive esse negócio. Minha vida melhorou pra caramba com tanta coisa que eu tava tomando, mas... Piorou pro outro lado de uma forma que você podia morrer. Mas não dá pra brincar com isso. Não, nesse caso, aí você precisa do especialista, porque é uma coisa muito pontual, né, do nefrologista. Porque usou um clínico geral, até mesmo um geriatra, aí é o detalhe do detalhe do detalhe, né? Por que sua ureia subiu? E tomando um monte de coisa diferente, mas o que eu ia falar é que assim, o corpo vai, ainda não tem os estudos tão claros, né? As coisas têm consequência e é uma cascata. Eu vejo que você vai, e aí se eu não faço nada e se eu sigo lá, provavelmente se eu não tivesse medido ou acompanhando a ureia, que podem ter atrapalhado outras coisas, eu ia ficar 2, 3 anos fazendo tratamento, porque tô me sentindo bem, mas uma hora
eu ia ter um BO mais grave. Ó, a medicina, ela tem uma área de estudo que se chama medicina baseada em evidência, que é o uso de metodologias estatísticas com o conhecimento que tem, o desenho dos estudos clínicos, para você indicar ou não um tratamento. Então, tem um conhecimento muito sofisticado do que funciona e do que não funciona. Só que existe também o fato, assim, é o médico do Facebook ou do Instagram, né? Ah, fulano é médico, eu escuto no meu consultório. Outro dia um paciente falou, doutor, eu escutei essa médica aqui falando que eu tinha que comprar isso aqui para constipação, né? Eu tô tomando, não adiantou nada, eu gastei R$300. Falei, mas você não podia ter comprado, você ia consultar comigo. Você podia ter ligado aqui antes, eu te atendia antes. A IA também agora deve estar acabando com a vida dos médicos, né? Mas tem a IA, que a IA tem que estar baseada em alguma coisa. E o que ele está fazendo com o software, a IA ela baseia em algum lugar. Eu acredito que o que você faz não existe. Eu descobri Ou existe de uma forma precária. Não, Estados Unidos é mais comum, mas mesmo lá, o Brasil é cópia dos Estados Unidos, só que com menos dinheiro, né? Então, assim, lá também domina... A cópia é bem pobrinha, né? Mal feita, né? Igual aquele assim, né? Contratei o especialista, tá? O desenho lá, a Mona Lisa. Aí depois o outro vem o desenho, assim. Aquele meme, né? Horrível, aquele meme, assim. Dá nem pra ver o que é direito. A diferença do cara e do esse barato. Esse é o Brasil aqui. E Estados Unidos. Mas assim, os estudos... Barato que sai caro. Existe uma metodologia para desenhar estudo que a maioria dos estudos são financiados pela indústria farmacêutica, então eles tentam tirar todos os vieses do estudo, né? Mas você tem que falar, esse estudo foi patrocinado pela indústria. Mas tem as universidades, tem os órgãos, né? No Brasil tem muito menos dinheiro, mas tem CNPq, tem FINEP, que poderia... dificilmente no Brasil você vai conseguir descobrir uma droga nova para uma doença nova, um tratamento novo. Isso geralmente vem dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, né? Mas a questão... Hoje a Rússia divulgou que descobriu a vacina do câncer. Vacina do câncer. Temos que ver os dados, né? e ainda tem isso. Não quer dizer que a Rússia divulgou a vacina do câncer, que isso é verdade. Esse trabalho tem que ser replicado pelos pares. O estudo tem que ser capaz, ela tem que abrir todos os dados. Estudo científico, metodologia científica. Esse estudo tem que ser repetido em outros lugares e tem que dar o mesmo resultado. Porque pode ser um viés de seleção, um viés de manipulação de dados. Eu não sei nada sobre isso. Eu também vi essa notícia, mas não li ainda. A questão tem um tanto de coisa sendo divulgada e vendida por aí que não tem evidência científica e faz mal para o paciente. E eu até tive uma consulta também com o obstetra recente, da minha esposa, e ele falando, olha, isso daqui, até falando de cesariana, uso a adoção de cesariana, etc., porque ganhou muita representatividade. Eu posso errar, porque obviamente eu estava prestando atenção mais ou menos, né? E aí ganhou muita representatividade porque saiu um estudo no Canadá em 2006 que cruzou um dado com o outro lá e que meio que as pessoas interpretam, o estudo foi feito não tão bem feito, não tão profundo, não tão com a metodologia 100%, mas os médicos, os interessados em fazer mais parto cesariana, abraçam esse estudo e levam para eles como verdade absoluta. E deve ter muito disso, né? Depende de que lado da moeda você está. Se você está querendo ver ali aquilo dali, você vê aquela informação com melhores olhos, né? Você traz mais para perto a informação que te interessa. Sim, mas é possível... alguém que... Não é simples você avaliar um estudo científico e saber se ele é correto ou não. A grande maioria dos médicos não tem essa capacidade. Você não aprende isso na faculdade de medicina. Você tem que fazer um curso de medicina baseado em evidência, tem que ler os livros. Você tem que ir para os... Ou seja, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Principalmente testar. Sim, e para participar de um estudo é um negócio super complexo, cheio de regras, tem que ter uma auditoria, tem que ter uma empresa idônea que vai auditar os dados.
Muitas vezes alguns estudos são cancelados antes do término do desenho, porque às vezes viu um benefício tão grande no braço do estudo que é antiético continuar o estudo, porque já deu N suficiente para provar o resultado. Agora, nós começamos esse assunto por causa do contrário, porque tem um tanto de coisa aí, soroterapia, ozônio, uma série de coisas que faz. Ozônio no rabo, ozonioterapia. Assim, várias coisas, mas foi o médico que me prescreveu. Tá, mas não é baseado em nada. Não, tem gente que acredita em horóscopo. É a mesma coisa. Tá polêmico hoje. Com certeza. Mas aí falando de negócio, né? A gente criou a empresa com o propósito de ajudar os pacientes e criar um impacto no mundo, porque o paciente não precisa ter muito dinheiro para pagar uma consulta cara para ir no médico para resolver esses problemas. Eu consigo baratear o cuidado dele, certo, com análise de dados e criando padrões de atendimento. Então eu consigo dar um acesso a uma saúde de altíssimo nível para mais pessoas. Então, mas você não é ONG, né? Então você tem que ganhar dinheiro com algum jeito. Alguma coisa tem que cobrar, mas ao invés dele pagar numa consulta particular, sei lá, R$800, R$1.000, um médico vai ficar lá 1 hora com ele no consultório, 1h30. Nada de errado. Se a pessoa tem condição, mas tem os medicamentos, tem o número de visitas. Eu consegui fazer isso por um preço bem mais baixo, sem perder a qualidade, mas a história, né? Eu consigo colocar algumas coisas dentro do pacote. Aí eu consigo atender a maior parte da população. Para atender uma parcela ainda maior, eu teria um dia de cada vez, né? Eu teria que ter um volume maior, diluir custo fixo. Fazer franquia. Pois podemos entrar no assunto da franquia. Eu queria chegar com essa polêmica que eu vejo que a pessoa chegando com 60 anos, talvez vai chegando metade da vida dela, e talvez ela não é tão economicamente ativa, social e tudo mais, aí que entra a importância de negócios como o seu na sociedade, para uma você entende que talvez esse é o maior mercado que existe no mundo hoje? Se você pensar bem, você pensa em o quê? A indústria de quê? Automóveis, aviação, mineração e tudo mais, mas essa é a maior de todas. Não, até recentemente foi assassinado um CEO do maior plano de saúde americano, United Health, que era dono da Amil aqui no Brasil. Isso, e o cara, e assim, existe, né? Tem até livro escrito, que as balas tinham um nome lá do livro, que eu esqueci o nome, mas é sobre negar procedimento para as pessoas, né? E aí a gente estava comentando também que como que os planos de saúde dão prejuízo. Mas e essa United Health é a 4ª maior empresa americana. Ela é grande, 4ª maior empresa americana. Olha o tamanho do PIB americano. Ela é gigante. O tamanho dessa indústria. E aí você olha essa indústria, o tamanho que ela é. Aí ele estava me comentando que se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, alguma coisa assim, você vê lá os planos de saúde, é aberta a informação. Os planos de saúde faturam milhões. Bilhões. Alguns milhões, outros bilhões. E dão prejuízo. A gestão da saúde, ela engatinhou em relação à gestão de outras áreas de negócio. Isso é uma opinião minha, mas vocês podem evidenciar. O mercado cresce, mas a gestão, e talvez por ter um mercado tão farto, tá muito ligado, né, à lei da sobrevivência, né? A lei da selva. No passado deu muito lucro. A lei da selva, o mercado ele cresce tanto, ele é tão... e ele se multiplica, né? Ele vai multiplicando, ele só cresce, que eu acho que o pessoal negligencia a evolução da eficiência, da gestão, da técnica, da tecnologia. Aí que entra e tem vários viés aí, né? Quando a gente tá doente, se você tem o dinheiro, você paga. Não, eu fico vendo a gente recebe pedido de doação aí para criança que tem coisas raras, né, etc. Toda hora tem alguém fazendo alguma vaquinha dessas aí, e eu fico vendo, tem medicamento de, sei lá, 10 milhões, 15 milhões a vacina. Como que pode alguém fazer um negócio que custa 15 milhões?
10 milhões. Pode ser que o dinheiro que foi gasto em pesquisa... Aí é uma longa história, né? Alguém teria existe. Mas para baratear, teria que disseminar. Aí a indústria fala que tem que ter o retorno do investimento da pesquisa e por isso que não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Eu queria, dito isso, que é um mercado que eu considero que é gigante, grande, mas a mais 60, ela enxerga dessa forma também, é seu objetivo de negócio realmente inovar nesse tipo de mercado e trazer uma solução que é diferente, é isso? Eu acho, com certeza, hoje no Brasil... Eu queria perguntar quais são os desafios para você realmente exponencializar, que vocês já são grandes, mas assim, eu acredito que o negócio é infinito. Hoje no Brasil devemos ter uns 18 por volta, né? De 18 milhões de idosos nessa regra de 60 anos ou mais. E a expectativa é que nos próximos 25 anos a gente terá 2,5 vezes esse número. Então, é um mercado gigantesco. Qualquer área de negócio que queira desenvolver um produto, um serviço para o paciente idoso, vai ter sucesso. E é diferente. Que seja uma clínica, eu tenho que ter um corredor maior, eu tenho que olhar o tamanho da porta, eu tenho que botar numa rua plana. Se eu boto num prédio, será que a portaria vai ter a mesma cultura dos meus funcionários? Vai dar errado, porque ele vai chegar lá e não vai ser bem recebido. Eu fui num fisioterapeuta uma vez com meu pai, que atende atleta. Eu levei meu pai lá porque ele estava com problema no pé e eu queria que ele avaliasse para fazer uma ficha de musculação lá. Ele falava tão rápido com meu pai que se eu não tivesse lá, meu pai não ia entender nada. Meu pai tem 83 anos, mora no interior, não fez faculdade, nem estudou direito. E assim... Impressionante, né? Não era eu que estava consultando, era meu pai. Então, assim, qualquer profissional de qualquer área, se pensar direito, consegue criar uma oportunidade de negócio nesse mercado. E como é que a mais 60 está entrando nisso? Então, aí... o meu produto inicial, que é, vamos dizer assim, minha vaca leiteira hoje, é o produto full, né? O plano de saúde me contrata, porque eu sou B2B. Então, eu tenho a clínica e toda a infraestrutura, RH, tudo. Então, eu contrato os médicos, a equipe multidisciplinar e eu boto a clínica para funcionar. Aí, o plano de saúde me manda uma carteira de pacientes que, pela análise de dados dele, se beneficiaria do meu cuidado, que no raciocínio do plano de saúde, são aqueles pacientes mais doentes ou que têm mais necessidade de saúde. E aí eu vou gerenciar a saúde desses pacientes, eles vão lá na clínica, quantas vezes forem necessárias, vão fazer teleconsulta, vão fazer fisioterapia, vão no psicólogo, vão no nutricionista, para terem a melhor saúde possível e não internar. Então eu quero o paciente mais tempo no consultório e menos tempo no hospital. Então, esse é o meu negócio principal. Só que ele é um produto, vamos dizer assim, pesado. Você vem para baratear o custo do paciente para o plano de saúde. Ele me terceiriza... E aí, na visão do plano, ele sentiu que tem ali a pessoa que, esse cara tá indo por um caminho aqui que daqui a pouquinho ele vai ter uma internação, daqui a pouquinho vai ter cirurgia, daqui a pouquinho vai ter um monte de coisa que vai ficar caro. Então, deixa eu chamar aqui você para poder fazer ter todo esse cuidado com o paciente para ele precisar ir menos e me custar menos. Então é uma visão puramente de resultado. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas: vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Lá no plano de saúde, que muitos estão tendo prejuízo,
Basta entrar no site da ANS, escrever lá no Google, sala de situação ANS, você que é o que vai sair lá que você vai ter uma lista de todos os planos de saúde registrados na ANS e você consegue filtrar o que deu mais prejuízo, o que deu menos e o que deu lucro. Mas a questão é, o analista de dados dentro do plano de saúde, como é que ele pensa? Que relatório que ele leva para o CEO lá para ele tomar a decisão? Eu tenho aqui 4% dos nossos pacientes da carteira, que são geralmente idosos, que estão gastando 40% do nosso dinheiro. Então, se eu cuidar melhor desses 4%, eu vou economizar 40% do faturamento. Então, a decisão inicial é essa. Então, é uma venda racional. Para mim, que sou médico, sou empreendedor da área de saúde, eu olho o paciente, eu vou cuidar da pessoa, do ser humano. Mas a minha venda B2B é uma venda racional. Eu poderia vender B2C. Então, eu vou vender o que eu faço para os pacientes, que seria outra linha, outra avenida de crescimento. Eu vou vender B2C. Então, hoje, 75% da população brasileira não tem plano de saúde. Então, depende exclusivamente do SUS. E se é difícil arrumar geriatra, um médico que entenda do idoso na rede privada, quiçá no SUS, mais difícil ainda. Então, tem filas, gargalos de atendimento. Então, inclusive, eu tenho esse produto desenhado na clínica, mas eu não fomenta ele. Eu não fomentei, não tinha funding para ir para o go-to-market com ele, mas quando alguém chega e quer comprar, eu vendo. Que é o seguinte, ele vai me comprar um pacote de cuidados. Então, porque eu não sou plano de saúde. Então, eu avalio o paciente e falo assim, para um ano aqui eu vou te vender 6 consultas médicas, fica 2 de emergência, caso você tenha uma pequena urgência, vou te vender alguns exames de sangue que a gente faz aqui na clínica, alguns atendimentos para fisioterapia, você me compra o pacote. Ele não tem plano de saúde, ele vai pagar aí 1/5 do preço que ele pagaria no plano de saúde na idade dele e vai cuidar da saúde. Seria um outro produto. Vai ter um cuidado, né? Terceiro produto que eu poderia ter. Hoje eu tenho um software que eu consigo fazer o gerenciamento de todos esses pacientes. O meu software tem alguns módulos. Eu tenho um módulo de prontuário médico, que é uma commodity. Você compra isso baratinho, mas eu tenho um módulo de dashboards com os dados que eu colhi no prontuário, que eu desenho as telas de acordo com o problema que eu quero resolver. Eu faço dashboards para o médico, para a enfermeira, para o coordenador, para o C-level da empresa ou para o CEO, para ele tomar uma decisão baseada no conjunto de dados, né? Pode pensar assim, quantos pacientes diabéticos com mais de 75 anos que estão com a hemoglobina glicada, que é um marcador de se o diabetes está controlado ou não, acima de 8,5. Não, então eu quero que esses pacientes vão vir consultar mês que vem. Aí eu olhei lá que um determinado mês a maior causa de internação foi pneumonia. Quantos desses pacientes que internaram com pneumonia estão vacinados contra gripe, que é vacina de influenza, Covid, as vacinas de pneumonia que a maioria dos pacientes não conhece, que é a pneumo 13, pneumo 23. Aí você vai ver que 1%. Se eu tivesse vacinado todo mundo preventivamente com tudo, eu evitar... Tem dados na literatura mostrando até 65%, até 70% de diminuição de internação por pneumonia. Só que não é simples assim eu falar com o paciente. É para você vacinar contra a pneumonia. Ele volta na outra consulta. Ih, doutor, esqueci. Não vacinei. Um tem medo. A vacina tá cara. Uma hora eu consigo. Só que eu tenho você está falando do software, né? Que eu fico empolgado, fico falando das funcionalidades. Mas assim, eu posso pegar esse software, eu posso desenhar ele não só para geriatria, mas posso desenhar para o endócrino cuidar dos diabéticos, posso para o cardiologista cuidar dos pacientes dele, eu posso vender ele para um plano de saúde, o plano de saúde fala assim, agora os médicos aqui que trabalham comigo vão usar esse software, nós vamos fazer uma parceria de análise de dados para a gente melhorar a saúde dos pacientes, porque o paciente mais barato é o paciente bem cuidado. O paciente que é caro é o que está solto.
que a gente usa na medicina o termo navegação. Nós temos na maestria a enfermeira navegadora. Ela vai ser o contato rápido do paciente ali na clínica para navegar o paciente no sistema de saúde, no mar revolto do sistema de saúde, para saber onde ir, o que tomar, que vacina que esse mês tem que tomar, qual vacina. E fazendo essa série de coisas, mês a mês, o ano inteiro, a saúde do paciente melhora, ele para de internar no hospital, para de cair. Então essas são as 3 frentes de crescimento aí da empresa. B2C, B2B, o software. O software eu posso vender ele, é óbvio que tem que fazer uma análise mais detalhada, mas eu posso vender ele desde para um médico individual, para uma clínica ou para o plano de saúde. Os objetivos são diferentes, mas o que muda são os dashboards. E você tá atacando essas 3 frentes, assim? Não, aí tem várias variáveis, né, para você ampliar um negócio. A empresa ela tem um lucro que não é muito grande e eu preciso de investimento para crescer na velocidade que eu gostaria. Porque investir em tecnologia é caro. Tecnologia é caro, tecnologia é buraco negro. Analista de dados é caro, médico é caro. Então, o meu crescimento atualmente ele é orgânico. Igual eu falei anteriormente, eu fiz 2 crowdfundings, que foi uma coisa inovadora, né? Tivemos que aprender isso. Fizemos um conselho consultivo, fizemos várias... Funcionou bem? Você avalia bem o crowdfunding como estratégia? Faria de novo? Não, hoje eu não faria de novo, isso é polêmico, né? Porque assim, antes dele responder, funcionou bem e tal, faria de novo? Não. Aí é foda. E outra coisa, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje na época. E graças ao processo do crowdfunding, eu aprendi muito de gestão, eu aprendi de governança, eu aprendi minha empresa hoje é SA. Eu tenho lá 188 sócios do crowdfunding, tem 10% da empresa. Então eu tenho que fazer assembleia. Algumas coisas eu aprendi. Você entra num compliance que, dependendo do tamanho do negócio, complica, né? Você fica muito tempo na burocracia. Ano passado eu distribuí dividendos. Aí eu tinha ir para achar 188 pessoas para pagar o dividendo. E muitas vezes uma pessoa investiu R$2.500. Às vezes é um valor pequeno. Mas assim, é o direito, é a regra. Mas até hoje eu não consegui encontrar todo mundo, porque às vezes a pessoa investe também, principalmente eu fiz um crowdfunding de impacto social. Então, muitas vezes a pessoa investe pelo propósito, para ajudar, que acredita no projeto. Você não poderia, na administração da empresa, guardar recursos para recomprar essa participação? Sim, mas aí tem várias cláusulas lá, cláusulas de drag. Isso, drag along, tag along. E assim, qual que era o meu próximo passo até antes da taxa de juros subir, da bolsa cair, né? e de acabar com os IPOs da bolsa. Pior que a gente não pode falar de hoje, né? Então, toda hora a gente não sabe que dia que a gente vai estar. Que dia que vai se lançar amanhã, um episódio. O que vai acontecer amanhã. Exatamente, mas assim, já vem um cenário de aumento de taxa de juros já há algum tempo, né? E então o que acontece? Eu estava em busca de um venture capital para investir, uma participação minoritária, mas que assumisse o risco comigo e que tivesse algum conhecimento, seja de tecnologia ou de expansão de negócios, para a gente crescer junto. E o meu negócio é interessante para o mercado. Só que atualmente os valuations de todas as startups, todas as empresas caíram, não tem a escadinha lá de série A, série B, até chegar no IPO, acabaram os IPO, então a engrenagem não funciona. A cascata está funcionando, ao contrário. Então, para investir em todas essas avenidas de crescimento que nós comentamos aqui, do jeito que eu gostaria, eu não tenho dinheiro hoje e o lucro da empresa não permite isso. Não permite assim. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou crescendo de maneira orgânica, eu reinvisto a maior parte do meu lucro em tecnologia, mas mesmo assim eu tenho um time enxuto. Você tem que reinvestir para você garantir sobrevivência, senão você não...
eu e tem mais 2 médicos, somos sócios fundadores iniciais. Depois entraram o crowd e entraram os 2 sócios de tecnologia. Mas os 3 sócios fundadores iniciais, eu sou sócio, eu tenho que organizar as reuniões de conselho, eu tenho que fazer as reuniões de... Eu sou diretor, aí eu tenho 2 diretorias, sou diretor financeiro, sou diretor de tecnologia e de dados. E é médico. Atendo paciente. Isso aí eu nunca... Você nunca parou de atender? Nunca parei de atender. Eu ainda atendo, eu estudo medicina. E assim, o fato de atender me ajuda a desenvolver o software. Então, diferente de uma health tech que não tem... Porque você está na ponta e está vendo, né? Então, se eu desenvolvo uma funcionalidade, eu estou usando amanhã. Aí eu vou fazer reunião com os médicos. Então, eu usei o software. Isso é importante, eu explico como é que faz. Casa de ferreiro, espeta de ferro. Exatamente. Então, assim, qual que é o nosso desejo? Assim, arrumar um investidor estratégico, mas a gente acha que talvez não seja o momento. Talvez agora é um momento para, às vezes, fazer um application aí na FINEP. E eu acho que é o momento para crescer com franquia, porque... falando sério, porque você já pensou em franquia? Não? Porque você tem franchising, é uma forma de uma estratégia de crescimento, tudo requer recurso, não estou falando que é dinheiro grátis, né? Que não tem custo e que não tem investimento, mas é uma forma de investimento de crescimento com menor investimento. É uma estratégia de funding para negócios também é percebido dessa forma, né? O mercado mundial, o mercado americano usa a estratégia de franquia para funding de estratégias de crescimento de negócio. Não, assim, você perguntou assim, você já pensou em franquia? Eu já pensei em franquia. Mas, obviamente, o meu conhecimento deve ser muito inferior ao seu, que é um especialista nisso, né? Então, uma das barreiras para eu crescer com franquia seria o próprio acesso à informação ou o ambiente que eu fui criado até hoje, em que eu não tenho todo esse acesso. Mas o que eu sei de franquia, o que eu já estudei, o que eu já aprendi até hoje, né? Primeiro, o meu negócio, ele tem uma parte que depende muito da cultura. Então, o jeito de atender o paciente, chamar o paciente pelo nome. E a gente não sabe até que ponto eu conseguiria fazer com que o meu franqueado tivesse a mesma cultura. Então, isso seria uma coisa que passou na nossa cabeça. Outra coisa, nas áreas de saúde, de negócios parecidos com o meu, eu particularmente, eu não conheço muitas franquias. E, às vezes, se eu estiver enganado, se é especialista... Não, porque às vezes você busca isso como validação, né? O de benchmark. Ter outros também, um benchmark de validar, funciona, não funciona. Alguém já fez algo parecido, e assim... E eu lido com problemas complexos. Assim, um idoso, ele tem infinito número de variáveis de doença que ele pode estar. Eu posso padronizar a análise de dados, alguns protocolos principais, mas isso não ficou maduro o suficiente. Eu já tive algumas críticas em reuniões assim, você vai usar franquia para a área de saúde, esse nome não é muito bom. E aí a discussão, né? Uma pessoa fala assim, tem gente que é contra a franquia, né? Fala assim, aí eu posso ser polêmico também? Pode, você responde. Não, é claro. Tudo que você falou, já escutei 10 vezes, 1000 vezes. 1000 vezes. Teve uma pessoa que falou... Tem 1000 projetos, eu escutei 100.000 vezes, que é 100 para fechar um. Eu já escutei os franqueados, criticando a franquia. Aí a pessoa falava assim, se a franquia fosse boa mesmo, por que o negócio não é todo do dono do negócio, né? E o contrário também. A pessoa fazer um estudo para franquia, eu não sei se é verdade, mas já escutei. Faz um estudo para franquear um negócio, fala assim, a margem tá boa, o negócio tá bom, mas vou franquear, não. Eu vou ser dono disso aqui. Mas assim, eu não tenho maturidade... Eu acho que assim, não tem
começando com as respostas, né, de trás para frente. Não existe caminho único. O fato de você fazer franquia não significa que você não pode ter operação própria. E vou te dar um exemplo da Localiza, que foi a minha escola, né? Década de 80, quando ela começa com a estratégia de franquia, ela tinha dificuldade de acesso a capital. O custo de capital estava alto. E a franchising foi a estratégia que fez ela ser do tamanho que ela dito pelos fundadores. Naquele momento, a estratégia foi muito boa. Com determinado evoluir, vou fazer história curta, porque senão a gente fica só falando nisso, mas com abertura de capital, acesso a recurso, a funding com juros mais baratos, o franchising, que ela podia fazer para até fazer essa roda girar? Ela começou a comprar as franquias que operam no padrão, que operam tal, tudo certinho, verdinha, bonitinha, tudo nos mercados, que ela tem os números, tem os dados, mas ela ficava só com uma partezinha da receita. Ela vai lá e compra esses franqueados, e tudo bem, eles estão felizes com dinheiro, valuation, tudo certinho. Compra franqueados, recompra alguns franqueados, recompra mercados, os grandes mercados, os mais interessantes. E o que acontece? Ela passa a ficar com 100% da receita, sobe o valor de mercado, ganha market share, ganha market cap, e o que ela gastou para comprar, basicamente, valorizou 10 vezes na bolsa, no valor da ação, né? O investimento. Então, tudo... E hoje está franqueando de novo. Acabou de anunciar que está indo agora para os mercadinhos pequenininhos, porque... Então é cíclico. As pessoas têm a sensação de que franchising, ir para o franchise está amarrado. Não, você não está amarrado. Primeiro que você pode ter híbrido, ter mercados com franquia, mercados com próprio. Segundo, que melhor coisa que você pode comprar depois. No outro cenário, você tem uma de depilação aí na área de estética que abriu o capital com a tese de comprar franquia. E agora voltou, comprou e agora viu que não. Vou acelerar o franchising, que agora, no momento, é o que está. Então não tem isso. E a parte de franquias na área da saúde, eu sinto muito preconceito, e sendo polêmico e com todo respeito, assim, principalmente quando ela é gerida por médico. E os médicos, pelo zelo da profissão e o cuidado. Só que aí, na nossa conversa mesmo, você vê como que né? Com todo zelo, com todo cuidado, é um mundo controlado, impactado por técnicas de venda, por laboratórios, por indústria farmacêutica, assim, então você vê os médicos, líderes desses negócios, que são muito apegados a isso, e não vou entrar nem no como, não, mas que são muito arraigados ali aos valores de cuidado, zelo, que acham que são só eles que conseguem e tal, mas são meros fantoches na mão das indústrias, porque acaba sendo também. Ele não consegue sair disso. Eu vejo e estou provocando mesmo. Eu vejo isso muito claro, sabe? Porque não tem explicação. Se você me falar assim, eu não vou fazer uma analogia bem banal, que eu te falo, cara, ter um restaurante é difícil pra caramba. Envolve muito processo. Envolve muito... mas é gente... Não, você mata gente, inclusive, se você não estiver bem. Se você servir comida vencida, etc., você mata as pessoas, inclusive. Não é porque é um restaurante que não tem cuidado, processo, procedimento, controle, auditoria, vistoria, todo o cuidado. Mas as pessoas, não, porque eu estou cuidando da vida. Sim, mas... Mas assim, complementando o que você está falando... Mas aí sim, por se tratar de algo tão sensível, que precisa sim de processo. Para crescer, precisa. Precisa de processo, isso. Precisa de padronização, precisa do software do Fernando, precisa disso tudo de uma forma centralizada. De ferramentas para isso. E o franchising dá tudo isso.
claro, e aí você tem. E aí, como a gente os haters, né? Os haters, ou as pessoas que não gostam, elas vão ver o copo meio vazio, né? Elas vai pegar o exemplo do que não funcionou. Ah, porque eu fui numa franquia, nossa, mas você viu que ela abriu e fechou tudo. Ah, você viu que... Pega só o exemplo do que não funciona, né? E não funciona por quê? Porque fizeram errado. E ainda saiu uma pesquisa recente que 63% das franquias não dão certo por causa do comportamento do franqueado, porque envolve as pessoas, e é normal, porque você tem ali um cara operando, e cara, e você tem que ter, e esse 63 não dá certo, ainda é 8 vezes mais do que se o cara não fosse franquia. Isso. Então, assim, o franchising é comprovadamente uma estratégia de negócio boa, só que o fato de você saber que o comportamento de um franqueado é que faz o negócio não fechar, ou seja, ele não se compromete, ele não segue o processo, etc., não significa que não vai funcionar. Para funcionar, a franqueadora precisa fazer esses caras funcionarem, precisa trocar os caras que não funcionam, não pode deixar o negócio. Então tem técnica e meio. Todas fazem? Não. Todas estão lá em cima, operam? Não. Mas entre o universo de empresas e negócios que a gente tem, as empresas que estão no franchising tendem a ter padrões e processos melhores, inclusive do que as que são operações próprias. Você tem um dado legal. Você tem negócio que, quando operado por franqueado, aumenta 30%, até 30% o resultado. Do que se operado por um gerente. Próprio. Não, porque se próprio. E negócios grandes. Eu não vou falar a marca. Porque mas próprio, quem vai estar na abertos. ponta não é um dono, é um... o negócio é próprio. Eu operando... porque aquela unidade... Eu sou dono e eu tenho... Mas aí eu não tenho um. Eu tenho... Sim, você tem várias unidades. Dezenas ou centenas que eu opero. Se eu pegar essa que eu opero e colocar para um franqueado operar, ele chega a fazer 30% mais de resultado, performance, qualidade do que eu. Mas em relação, porque você sendo dono... Em relação à minha operação. Exatamente, você é dono, mas naturalmente quem vai ser responsável por uma unidade não vai ser alguém que é dono e alguém que é funcionário. Por muitos fatores. Por muitos fatores, deles... É uma soma de fatores, mas um deles é esse. Eu tenho a pessoa mais perto, eu tenho ferramentas de treinamento, de controle mais eficientes, eu tenho um monte de possíveis fatores que impactam nisso. E aí é dado aberto. Tá certo. De que negócios operados por franqueados podem, que antes eram operados de forma própria, quando eu passo para franqueado, podem performar melhor. Mas não estou falando que cada um no seu cenário. Né? Vai ficar com a movimento atrás da orelha. Você tem um movimento americano de negócios que fazem um refranchising, né? Que viram própria e depois vira franquia. Converte ao contrário também. E você tem a corporativação que aconteceu na Localiza, que é franquia e vira própria. Então, essa parte aí que você falou por último aí, do refranchise ou reincorporação, não sei exatamente o termo, isso eu não tinha pensado, nunca tinha ouvido falar. Não, bem interessante. É o caminho de abertura para você ir. Você tem estratégia que a gente faz, né? E por isso você tem que ter uma boa formatação de franquia. Mas tem estratégias que você faz, Vandeta, que você já pensando nisso, você já coloca na condição, na regra do jogo, que isso pode acontecer. Que eu posso comprar de volta. Isso aí, você já bota. X tempo. Com valuation. Você já bota na regra, na partida que isso pode acontecer. Para você depois, você recebendo um capital, um fundo, um investimento, você não tem que sentar com todo mundo e aí, eu não quero. Aí você trava o negócio. Não dá. Você já bota na regra isso. Tem que desenhar direito. Mas isso aí dá um tema também para outro podcast. Dá. Se deixar, já viu. A gente já tá aqui passando. Normalmente a gente vai uma hora, já tá com 1h21 ali, ó. O tempo voa. Mas o negócio é muito legal. Muito legal. E é raro, né? De poucas às vezes a gente fala com gente, obviamente, a gente fala com muita gente bacana, mas um mercado tão. Eu fico pensando que o mercado é gigante, cara. O mercado é gigante. O mercado é muito grande, se não maior
de todos, assim, e as polêmicas que eu procurei trazer, porque realmente vai ser um problema da nossa sociedade, um futuro muito próximo. Futuro muito próximo vai ser um problema. Nós mesmos, daqui pouco tempo, estamos classificados aí. Não, com certeza, a gente tenta se cuidar, talvez, esporte e tudo mais, mas assim, mesmo assim vai ser um problema. Certo? Eu fico preocupado com a gente ali com 80, 90 anos. Cara, beleza, eu solucionei o problema da diabetes, talvez. Eu solucionei o problema do cara morrer do coração. Aí, mas ele vai viver de uma forma debilitada durante os últimos 30 anos de vida. Não, cara, o que você brincadeira. Falou anteriormente. Como é que vai ser? Um dos grandes problemas do envelhecimento é a solidão. A solidão. Os amigos ou adoecem ou morreram. As famílias cada vez têm menos filhos, porque antigamente tinha 10 filhos. Não tinha alguém não tem quem cuida para ajudar. Hoje não, hoje a família tem no máximo 2 filhos, um muda para a Europa, outro para os Estados Unidos. É exatamente o caso lá de casa. Minha irmã está em Portugal, não vai voltar. Meu irmão está nos Estados Unidos, não vai voltar. Tem eu e outro irmão aqui que a gente vai cuidar dos muitas famílias. Ainda tem 4. Ainda tem 4, cara. Daqui a pouco, olha, no meu caso é a Bia. Eu também, eu só tenho um filho. Acabou. E assim... Quem vai cuidar? Daí, vira e mexe, alguém chega para mim e fala assim, vocês já pensaram em montar um negócio para receber essas pessoas que estão envelhecendo e estão sozinhas? Que é o... Onde é que elas vão morar? Né? As casas elas vão frequentar onde? Porque hoje, quando tem as casas... Nosso colégio virou um. Sim, com certeza. Cara, o tanto de lar de idosos que tem é absurdo. Mas as casas de idosos que tem hoje, e o Brasil é um país que não aceitou muito bem isso, porque vai as pessoas mais doentes e que às vezes, quando a família pode cuidar em casa, ela cuida. Tem tipo um preconceito. Tem uma rede de franquia grande, com mais de 150 lugares, né, de idosos. Agora, pensando nisso que o Lúcio está falando, e se a gente fizesse um lugar para ir os idosos também, que não são os mais doentes, estão saudáveis, mas eles querem... Quer jogar carta com alguém. Quer ter uma comunidade para não ficar sozinho. Socializar de alguma forma, e não tem. Existem alguns bairros dos Estados Unidos, né? Fort Lauderdale diz que tem, eu tenho até vontade de conhecer, que o bairro é adaptado para isso. A Flórida já é, né? Cara, o pessoal muda para lá. Demais, completamente. Do aposentado, né? Foi legal que a gente fez um podcast há pouco tempo atrás com uma pessoa que falou que ele levou o negócio dele como franquia para a Espanha. E que na Espanha ele precisa dar um regalo, assim, tem que dar uma degustação para fazer, e que para funcionar precisa ter uma diferenciação para o jubilado, para o aposentado, né? Então, assim, ele tinha que reconhecer o aposentado. Coisa que é legal, porque você vê que é um país já... Obviamente a proporção de idoso lá deve ser muito maior do que a nossa, mas você vê como é que a cultura já vai mudando, os negócios já precisam pensar no aposentado, e senão ele perde 30, 20, 30, 40% da venda. É porque o Brasil, assim, os negócios ainda não pensaram na calçada cheia de buracos. Aqui o pessoal pinta vaga de carro idoso e acha que resolveu o problema. O chão escorrega, não tem corrimão. Se você pensar a nossa cidade, começa a prestar atenção quais lugares você está indo que está adaptado. O idoso e o deficiente sofre de qualquer... passa apertado demais no Brasil. Meu Deus do céu. Realmente eu penso triste. Como um problema grande, cara, a solidão. E a solidão de uma pessoa que está precisando de cuidado. Sim. E o cuidado, ele é caro pra cacete. É caro. E ele é diverso. E ele é caro pra cacete. Bom aqui e ruim aqui. Eu sei, caro pra cacete, quem vai pagar? E quem vai... Cara, eu não vejo, mas eu vejo que é um mercado gigante que precisa ser resolvido. E nós, como empreendedores, somos resolvedores de problemas, né? E cabe a nós aí resolver cada um o seu problema e... Cara, mas muito bacana, eu tinha uma expectativa de criar uma polêmica, não polêmica, cara, mas realmente trazer para a mesa discussões que são relevantes, e é isso o propósito do nosso podcast, né, Luciano? É isso, acho que a gente foi falar de franquia só no final, é raro. Falar de franquia no final. Esse um tempo atrás, a gente teve um episódio com o Guilherme Loss, que é um psiquiatra, cara, que foi assim... Sensacional também. Sensacional, foi bacana.
E eu tenho uma felicidade muito grande da gente estar aqui sentando e discutindo essas coisas que eu estou aprendendo bastante. Eu acredito que o pessoal de casa está também, né? Boa. Tô até mandando foto aqui. Ô, Fernando, como é que o pessoal te acha? A Mais 60, dá seu Redes pitch aí, sociais. fala redes sociais. Eu entrei na rede social aqui, muito boa, inclusive no Instagram. Pode entrar no Instagram, @mais60saúde. O telefone lá da Mais 60 é DDD 31 2513 0552. Pessoal, liga lá e pergunta se é franquia. Tem o site www.mais60saude.com.br. Aí o mais escrito ou os dois funcionam? Não, tem que ser mais escrito. Tem que ser mais escrito. Mais escrito, 60. O símbolo não funciona? No domínio, não. Domínio não? E eu tenho um Instagram pessoal, né? Dr. Fernando César Assunção, mas eu não sou profissional do Instagram. Entendi. Mas se quiser falar comigo, me mandar mensagem, só entrar e mandar. Cada pedalada tá nossa vai estar lá, né, Fernando? Tem as nossas pedaladas, as corridas também. Não é só aí. coisa de medicina, não. Assim, só para falar o lado um pouquinho do esporte, cara, um exímio atleta que tá aqui na sua frente, viu, Luciano? Tommy, as pessoas de contato aqui é só atleta. Multicampeão, bacana demais. Lincoln, O cara Thiago Gontijo. pedala com a gente, tamo lá. Não, e se eu puder dar uma última dica aí para todo mundo, Isso, fica à façam vontade. esporte, façam musculação, façam esporte aeróbico. Tem 3 coisas básicas pra gente ter saúde: dormir bem, fazer esporte e ter uma dieta saudável. Sexo, drogas e rock and roll, é isso? Foi o que eu escutei, é isso mesmo, né? Então Sexo, confirma, beleza. Tá certo, Fernando, obrigado aí você ter vindo aqui, despendido seu tempo, sei que é raro aí, mas te agradeço bastante e estamos à disposição aqui para te atender aqui no estúdio, quiser falar de franquia com a gente, com o Lucien também. À disposição. Muito bom, viu? Parabéns pela área, pelo empreendedorismo na área da saúde. É raro. Não, é um grande prazer estar aqui, sempre aprendendo. Aprendi muita coisa também. Obrigado. Obrigado valeu. pelo convite. Galera, obrigado aí e até a próxima. Valeu. Eu vou mesmo. Muito bem.